Boa tarde, pessoal. Sou o Luciano, estudante de Engenharia Mecânica da Unip. Marquês, né? A gente vai passar aqui um leve sumário de como a gente se organizou para a apresentação desse trabalho, tá? Vamos trabalhar em cima desses 10 tópicos. Esses tópicos vão descrever, passo a passo, como foi o processo de concepção e os estudos de simulação que a gente fez sobre esse trabalho. Então, começando aqui fazendo uma leve introdução, tá? Flextorção é o termo utilizado quando uma peça está submetida a dois tipos de esforços, no caso, flexão e torção, ou seja, você tem um CDP, pessoal, é o corpo de prova, né? No caso, você tem um CDP em um sistema que faz a suportagem desse CDP, uma máquina de flexotorção, e ela aplica duas forças simultâneas em cima desse corpo de prova. Então, baseado no princípio de um eixo giratório, essa teoria utiliza um corpo de provas que funciona como uma viga simples, sofrendo carregamento simétrico em dois pontos. O que ele quer dizer aqui? Ele usa o termo viga para determinar que esse CDP faz a conexão entre dois pontos. E isso se torna como se fosse uma barra rígida, ou seja, uma viga, quando quando ele fala carregamento simétrico, quer dizer que dos dois pontos do corpo de prova inteiro recebe um tipo de carregamento. Uma carga que é distribuída uniformemente ao longo do corpo de prova, então, dando continuidade aqui, o conceito de máquina de flexotorção, ela utiliza o corpo de provas padronizado, que é fixado por dois mandris, né, dispostos na direção axial ao CP, corpo de prova, né, sendo ligados em série, de um lado pelo motor e do outro pelo contador de revoluções. Ou seja, de um lado você tem um motor, faz um giro que é ajustável, ele gira até um determinado ângulo. Vou dar um exemplo para todos aqui. Na aviação, né? Na porta de toda aeronave tem uma barra que chama barra de torção. Ela é um elemento de sustentação e equilíbrio da porta. No caso da aeronave, com aproximadamente 1,30 m, com duas engrenagens na ponta. Ela vai fazer o movimento da porta. Faz com que a barra gire em de 104 graus. Ou seja, esse material é um material de 3,40, né? O aço. No caso, essa barra, ela faz esse giro de 124 graus sem romper. Então, para que tenhamos uma peça ou projete com essas características, é necessário a gente fazer esse ensaio, né, de flexotorção, tá? Vou passar a palavra para o Matheus aí, para ele dar andamento aí no nosso trabalho. Matheus? Boa tarde a todos, me chamo Matheus e falarei sobre as características do ensaio. Nos ensaios de fadiga, geralmente utiliza-se corpo de provas cilíndricos, com seção de teste de perfil reto ou cilíndrico e definida por um raio de concordância. O que isso quer dizer? Que normalmente começa com uma região mais robusta, um diâmetro maior. Aí você vem rebastando essa região, até chegar numa região mais crítica. O CP deve ser padronizado em específico a ASTM. A ASTM é a norma internacional para ensaios e equipamentos. A estrutura deve ser capaz de suportar as cargas do ensaio, que forneça equilíbrio e estabilidade para os corpos de prova e operadores. Isso quer dizer que a máquina ela deve operar com a sua total eficiência.
para não oferecer nenhum risco ao operador. O movimento circular do eixo é transformado em retilíneo pela biela. Dessa forma, cada revolução corresponde a um ciclo de ensaio. Essa movimentação retilínea é transmitida ao corpo de prova e a repetição dos ciclos deve ocorrer até o rompimento do material. Isso quer dizer o quê? Que, através dos ciclos, vai debatendo o material até ocorrer a fratura do material. Na região ao lado, demonstra isso, que está a região de 30 milímetros, que é onde vai ocorrer a fratura do material, porque é a região mais crítica de dimensionamento. Para a concepção da máquina, são necessários dimensionar o projeto da estrutura, fornecimento de mancais, eixo de transmissão, tensão no CP, sistema para eliminação de vibração, diagrama elétrico e entre outros. Agora, passando a palavra para o Michel, que irá dar continuidade na apresentação. Para este tipo de corpo de prova, conforme mencionado no item 2.3, o corpo de prova deve atender às cotas definidas através da norma STM E8/E8M-09. Então isso quer dizer o quê? A gente teve que projetar esse corpo de prova baseado nessa norma para melhor eficiência do teste e melhores resultados. Então esse corpo de prova foi baseado numa norma, um teste metálico para metais, e diferente de polímero e cerâmicas, esse corpo de prova também tem que ser um teste diferente. Para cada material específico é feito um tipo de teste. Pode passar. Pode trocar o slide. A gente, na hora da fabricação desse corpo de prova, a gente usou direto um torno, e em vez de baixar um programa, um software no computador, a gente já foi direto e a gente usou o código G. Lá a gente, nesse torno, conforme foi passado para a gente insere um código nas coordenadas, nos vetores. A gente coloca tudo certinho no eixo X, Y, Z, e a gente coloca as cotas dele, o diâmetro e os passes que tem que dar, a velocidade, tudo conforme o material, o formato que a gente quer que o material fique. O diâmetro, por exemplo, nessa imagem mostra a base que vai, as pontas do corpo de prova que vai ser fixada, ela tem que ser, pode ser um pouco maior a parte de cima, e na onde que a gente vai meter maior esforço, tem que ser mais fino, e onde que ele vai romper. Então tem que ter uma maior usinagem ali, e é ali que o corpo de prova vai sofrer a maior o esforço no centro do corpo de prova. Pode passar o slide. Aí a gente tem um vídeo na hora da fabricação do corpo de prova, como que foi feita a usinagem dele. Basicamente foram uns 4, 5 passes por aí para o corpo de prova chegar no formato que a gente queria. Aí ele dá uma finalização, um acabamento. Aí como ficaria o nosso corpo de prova na hora da gente aplicar o teste na máquina, para ele sofrer a torção e a flexão. Diferente de outros testes que o corpo de prova ele fica em pé, esse corpo de prova ele fica na horizontal. E aí a gente usou o FEA, elementos finitos, são toda simulação computacional em que um projeto ou peça é submetido para conhecer as suas características técnicas. Essa simulação virtual
são realizadas por programas de computadores que utilizam o método de elementos finitos, ou FEA, como também é conhecido, Finite Element Method em inglês. Pode passar. Os tipos de corpo de prova que a gente utilizou foi como foi passado para a gente, exigido, foi o aço 1020, o alumínio 1060 e também o latão. Pode passar o slide. Aí são onde que o corpo de prova sofreu maior esforço. As partes destacadas. Pode passar o slide. Por exemplo, o aço 1020, ele teve que sofrer maior esforço na máquina para ele poder se romper. Foi 267 kg força por metro quadrado. O alumínio 1060 foi 262 kg força por milímetro quadrado. E o latão, por ele ser mais maleável e também dúctil, ele acabou até que se rompendo mais rápido. Foi 261 kg força por metro quadrado. Por coincidência, aconteceu isso daí no teste. Pode falar, João. Então, o que isso quer dizer é que o aço tenha mais resistência que o alumínio intermediário e o latão a menor resistência. Bom, e com isso a gente consegue concluir a análise dizendo que o CDP de maior capacidade de ruptura é o latão, ou seja, ele é o CDP mais frágil entre os três. Aí você pode mudar. Nota-se que o CP de aço possui maior capacidade de ruptura e o latão menor. O aço 1020, o gráfico de tensão von Mises alcança 267 quilograma força, né? Metro quadrado, isso. Metro quadrado. Valor próximo ao encontrado do alumínio, 1060, sendo este 262 e para o latão 261. Quilograma força, metro quadrado. Sim. Desta forma, as tensões máximas dos três materiais se mostram muito parecidos. Desta forma, qualquer ensaio que seja realizado usando esses três tipos de CP, usando esse tipo de CP nas características similares ao proposto neste projeto, tem a tendência que os resultados obtidos sejam muito próximos aos encontrados através do FEA. Contudo, vale ressaltar que a eficácia de ferramenta e a capacidade analítica do sistema permite muita segurança na tomada de decisões, quando o sistema de análise dessa porte for obtido. Então isso quer dizer o quê? A gente pode, na hora de fazer um teste real, a gente pode encontrar bastante similaridade com o que foi encontrado na simulação. E isso passa uma certa segurança para a gente do que a gente deve fazer ou não e as tomadas de decisões. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.